pessoal, que ela está assim, ó, 5 sobre a raiz quadrada de 2, né? O que vem a ser racionalização de denominador? É uma transformação que nós fazemos numa fração irracional, no tipo aqui, ó, 5 sobre a raiz quadrada de 2, né? Nós vamos ter que obter uma fração equivalente a essa, no caso aqui, mas que não contenha esse radical no denominador. Esse cálculo é feito da seguinte forma, pessoal, ó. Eu vou copiar aqui, ó, 5 sobre a raiz quadrada de 2, né? Então, esse cálculo nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Eu vou multiplicar aqui, pessoal, o denominador desta fração pela própria raiz quadrada de 2, ó. Que aqui tem raiz quadrada de 2, então eu vou multiplicar pela própria raiz quadrada de 2 o denominador. Mas se eu estou multiplicando o denominador pela raiz quadrada de 2, eu tenho que multiplicar também o meu numerador, ó. Então eu multiplico também o numerador, né? Agora, fazendo esse cálculo, isso aqui vai acontecer o quê, ó? No numerador eu vou copiar aqui, ó, 5 vezes raiz quadrada de 2. E o denominador, como os índices aqui são iguais, eu tenho uma raiz quadrada de 2 aqui, eu tenho uma raiz quadrada de 2 aqui, os índices são iguais. Eu vou colocar apenas um radical e vou representar 2 vezes 2 como 2 elevado ao quadrado. Vou fazer 2 vezes 2, ó. Não tem que multiplicar 2 vezes 2? Então 2 vezes 2 eu vou copiar como 2 elevado ao quadrado. Agora observa, pessoal, que eu tenho 2 expoentes e o índice aqui, ó, como é raiz quadrada, também é 2. Então esse 2 eu posso simplificar com esse 2 e cancelar o radical. Aí eu vou chegar Aí eu vou chegar na seguinte conclusão, que tudo isso aqui nós vamos chegar em 5 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Então está aqui, pessoal, a forma racionalizada da fração. 5 sobre raiz quadrada de 2 é... Racionalizar a fração 1 sobre 2 raiz quadrada de 3. Segundo exercício. Então, como que eu fiz no primeiro exemplo, primeiro exercício, então eu vou copiar aqui, ó, 1 sobre 2 raiz quadrada de 3, né? E para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o denominador desta fração pela própria raiz quadrada de 3. Eu tenho raiz quadrada de 3 aqui, não tem? Então eu multiplico pela própria raiz quadrada de 3 do denominador. Se eu multiplicar pela raiz quadrada de 3 aqui, eu tenho que multiplicar também o meu numerador, certo? Fazendo esse cálculo, pessoal, nós vamos chegar na seguinte conclusão, ó. O meu numerador eu tenho uma vez raiz quadrada de 3. Eu vou copiar aqui, ó, raiz quadrada de 3. E o denominador, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar esse 2. Agora, pessoal, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Como os índices desses radicais é o mesmo, como esses radicais têm o mesmo índice, eu vou pôr apenas um radical, que é de raiz quadrada. Eu tenho aqui 3 vezes 3. Eu vou copiar aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, certo? Agora, observe que eu tenho um expoente 2. E o índice aqui do radical também é 2. Então, esse expoente, esse índice se simplifica. Eu posso simplificar e cancelar o radical. Então, aqui nós vamos finalizar a raiz. Então, meu numerador aqui vai ficar apenas raiz quadrada de 3. E o denominador eu faço aqui 2 vezes 3, que é igual a 6. Certo? Então, racionalizando 1 sobre 2 raiz quadrada de 3, eu vou chegar na raiz quadrada de 3 sobre 6. Certo? Eu tenho agora uma fração, pessoal, que ela está assim, ó, 2 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Como racionalizar esta fração? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar aqui, ó, 2 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. O meu denominador aqui é uma expressão, ó, raiz quadrada de 2 menos 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o meu denominador, ó, vou multiplicar, se eu tenho raiz quadrada de 2 menos 1, eu vou multiplicar o denominador pela raiz quadrada de 2 mais 1, certo? Se eu estou multiplicando o meu denominador pela raiz quadrada de 2 mais 1, eu vou ter que multiplicar também o numerador pela raiz quadrada de 2 mais 1, certo? Vocês vão entender por que eu estou multiplicando o denominador pela raiz quadrada de 2 mais 1. Aqui não é raiz quadrada de 2 menos 1, então eu vou multiplicar o denominador pela raiz quadrada de 2 mais 1. Certo? Isso aqui vai ocorrer uma propriedade que envolve os produtos notáveis, certo? Então, olha só, o meu numerador, eu vou copiar aqui, ó, 2 multiplicando raiz quadrada de 2 mais 1, vou copiar do jeito que está aqui, ó, certo? E o meu numerador,
E o meu denominador, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho aqui ó, raiz quadrada de 2 menos 1, multiplicando pela raiz quadrada de 2 mais 1. Lembra uma propriedade dos produtos notáveis, que seria o quadrado da diferença. Quer dizer, eu vou ter o quadrado do primeiro aqui, ó, que seria raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo aqui. Quem que é o segundo? É o 1. Então, eu vou ter 1 menos 1 elevado ao quadrado, certo? Agora, o que acontece? Ó? O meu numerador, eu vou aplicar uma distributiva aqui. Ó. Esse 2 multiplica pela raiz quadrada de 2, fica 2 raiz quadrada de 2. E esse 2 multiplica por esse 1, fica apenas 2. Ó. 2 vezes 1 igual a 2. O meu numerador, o meu denominador, ó, veja só, eu tenho 2 expoente e eu tenho esse 2 aqui de índice. Esse 2 simplifica esse 2, eu cancelo o radical. Então aqui fica 2 e aqui vai ficar 1, não vai? Ó? 1 elevado ao quadrado é 1, então 2 menos 1 é igual a 1. Né? Então finalizando aqui, eu vou ficar com 2 raiz quadrada de 2 mais 2 sobre 1, que é essa própria expressão aqui. Ó. Então, exercício 4. Sobre racionalização, eu tenho uma fração que está assim, ó, 2 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2. Para mim racionalizar essa fração, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui a fração, ó, 2 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, né? O meu denominador, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o denominador pela raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Se eu estou multiplicando o denominador pela raiz quadrada de 6 mais 2, eu vou multiplicar também o meu numerador, raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, certo? Então aqui, pessoal, vai acontecer uma das propriedades dos produtos notáveis. Então o que vai acontecer? Ó? O meu numerador eu vou copiar do jeito que está aqui, ó, 2 que multiplica raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. E o meu denominador, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho uma diferença, né, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, multiplicando pela soma da raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. Então isso aqui vai desenvolver e nós vamos chegar em raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que seria a diferença de 2 quadrados. Como agora eu tenho o expoente 2 e o índice aqui é 2, ó, esse 2 simplifica com esse 2, eu cancelo esse radical. O mesmo vai ocorrer aqui, ó, o expoente aqui não é 2 e o índice aqui não é 2, posso cancelar esse expoente, esse índice e cancelar o radical. Então o meu numerador, eu vou copiar aqui, ó, 2 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, isso aqui dentro de um parêntese, e o meu numerador fica 6 menos 2, que é igual a 4. Aqui, pessoal, eu posso simplificar esse 2 com esse 4. Posso dividir o numerador por 2, eu posso dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Então o meu numerador ficaria somente raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2, e 4 dividido por 2, que é igual a 2, certo? 2.